Imagina viver 50 anos da sua vida sem sentir a presença de Deus. Imagina acordar todo dia, servir os mais pobres, limpar feridas, abraçar moribundos, orar de madrugada e no fundo do seu coração sentir apenas silêncio, escuridão, vazio. Você desistiria? Ela não desistiu. E essa mulher, que passou quase 5 décadas no que os místicos chamam de noite escura da alma, se tornou uma das maiores santas do século XX. Essa é a história de Teresa de Calcutá. E eu te garanto, ela vai mudar a forma como você enxerga a sua própria fé. O nome de batismo dela era impronunciável. Nasceu num canto esquecido do Império Otomano. E a mãe dela fez uma coisa na cozinha de casa que mudou tudo. Vamos voltar no tempo. Estamos em 26 de agosto de 1910, numa cidade chamada Skopje, que na época fazia parte do Império Otomano. Hoje é a capital da Macedônia do Norte. Nasce uma menina. O nome dela? Angeze Gonche Bojakciu. Eu sei, o nome é difícil, mas calma. O mundo vai conhecê-la por outro nome. Angeze nasceu numa família albanesa profundamente católica. O pai, Nicolé, era um comerciante bem-sucedido. A mãe, Dranafili, era uma mulher de fé inabalável. E aqui, presta atenção nesse detalhe, porque ele vai fazer diferença lá na frente. A mãe dela todo dia recebia pobres e necessitados na própria casa para alimentá-los. E quando a pequena Angeze perguntou: "Mãe, quem são essas pessoas?", Dranafili respondeu: "São nossos irmãos." Entende? A santidade de Teresa de Calcutá não começou na Índia. Começou na cozinha da mãe dela, em Skopje. E talvez a santidade dos seus filhos, ou a sua, também comece assim. Na simplicidade da sua casa. No exemplo que você dá sem perceber. Aos 18 anos, ela leu um relato de missionários na Índia e sentiu o coração pegar fogo. Mas para seguir esse chamado, ela precisava aceitar uma coisa brutal: nunca mais ver a própria mãe. Aos 12 anos, Angeze sente pela primeira vez o chamado à vida religiosa. Mas ela não tem certeza. É só uma menina, afinal. Aí vem a adolescência. E aos 18 anos, a certeza chega, clara como água. Ela leu relatos de missionários jesuítas que trabalhavam em Bengala, na Índia. E algo no coração dela pegou fogo. Sabe aquela sensação de que você nasceu para algo maior? Que existe um lugar no mundo te esperando, mesmo que você nunca tenha pisado lá? Foi isso que ela sentiu. Angeze então decide entrar para a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Loreto, uma ordem religiosa irlandesa, com missões na Índia. E aqui vem a parte difícil. Para seguir esse chamado, ela precisava deixar tudo. A mãe, a irmã, a terra natal, o idioma, o conforto. E ela sabia, nunca mais veria a mãe novamente. E de fato, não viu. Dranafili morreu anos depois, na Albânia comunista. Teresa tentou visitá-la. Não conseguiu. O regime não permitiu. É fácil falar de santidade, né? Mas santidade tem preço. E Teresa pagou caro desde o início. O que pouca gente sabe é que por 20 anos, Teresa de Calcutá foi professora de meninas ricas. É sério. E esses anos escondidos revelam algo que você precisa ouvir. Em 1929, aos 19 anos, Angeze chega à Índia, faz os votos religiosos e recebe um novo nome, Irmã Maria Teresa, em homenagem a Santa Teresa de Lisieux, a Pequena Flor. E aqui começa um período que pouca gente fala. Por quase 20 anos, Teresa foi professora num colégio católico de elite em Calcutá. Ensinava geografia e história para moças de famílias ricas. Espera aí, Teresa de Calcutá dando aula para elite? É isso mesmo? É. E sabe o que isso mostra? Que nem todo chamado é imediato. Que às vezes Deus te coloca num lugar por anos, te preparando, te moldando, antes de revelar o plano completo. Se você sente que está estacionado na vida, que sua fé não está rendendo frutos visíveis,
Talvez você esteja exatamente onde Teresa estava, no período de formação. E o mais louco? Durante esses 20 anos, Teresa era feliz, tinha paz, sentia a presença de Deus, mas isso estava prestes a mudar. 10 de setembro de 1946. Um trem, uma voz no fundo da alma e uma frase que mudou a história. Eu tenho sede de almas. Teresa está num trem, indo de Calcutá para Darjeeling, para um retiro espiritual. E então acontece. Ela ouve a voz de Cristo, não de forma audível, mas no fundo da alma, de um jeito que ela nunca tinha experimentado. Jesus disse a ela, e essas são palavras que ela registrou: quero freiras indianas, missionárias da caridade, que sejam meu fogo de amor entre os muito pobres, os doentes, os moribundos, as crianças de rua. Eu quero que você cuide deles, porque eu os amo. E mais, eu quero que você vá às favelas. Tenho sede de almas. Teresa chamou esse dia de o Dia da Inspiração. Foi um chamado dentro do chamado. Ela já era freira, já tinha dado tudo, mas Deus queria mais. E ela disse sim, de novo. 2 anos depois, em 1948, ela recebe permissão do Vaticano para deixar o convento e ir para as ruas de Calcutá. Troca o hábito das irmãs do Loreto por um sari branco com bordas azuis, a roupa das mulheres mais pobres da Índia, e entra nas favelas, sozinha, sem dinheiro, sem estrutura, apenas com fé. Depois que o mundo só descobriu quando ela morreu, veio à tona um segredo que ela queria levar para o túmulo. As cartas que ela pediu para queimarem revelaram algo assustador. E aqui, meu amigo, minha amiga, a história dá uma virada que o mundo só descobriu depois que ela morreu. Lembra que eu falei que ela sentia a presença de Deus? Que ela ouvia a voz de Cristo? Pois bem, depois de 1948, isso parou. Por quase 50 anos, até a morte dela em 1997, Teresa viveu no que São João da Cruz chama de noite escura da alma. Silêncio total. Escuridão interior. Nenhuma consolação espiritual. Em cartas privadas que ela pediu que fossem destruídas e que depois foram publicadas no livro Venha, Seja Minha Luz, ela escreveu coisas assim: dentro de mim, tudo está gelado. É esse silêncio que me mata. Eu chamo, eu me agarro, eu quero, e não há ninguém que responda. O céu não significa nada para mim. Para mim, parece um lugar vazio. Agora para e pensa comigo. Essa mulher, que o mundo inteiro via como um farol de fé, acordava todo dia, rezava, servia os mais miseráveis, sorria. E por dentro, sentia que Deus não estava lá. E mesmo assim, não desistiu. Sabe o que isso é? Fé pura, não fé de emoção. Não fé de sentir Deus no louvor. Fé como decisão. Fé como fidelidade, mesmo no escuro. E se você está num momento assim, sentindo que Deus está longe, que suas orações batem no teto e voltam, saiba, você não está sozinho. A maior santa do século XX passou por isso, por décadas. Ela ganhou o Nobel da Paz e, no discurso, disse algo que fez metade da plateia aplaudir de pé e a outra metade querer silenciá-la. Até hoje, essa frase incomoda. Enquanto vivia essa escuridão interior, Teresa nunca parou de servir. Fundou as Missionárias da Caridade, que começou com apenas 12 irmãs em 1950 e hoje tem mais de 5.000 religiosas em 139 países. Criou casas para moribundos, orfanatos, leprosários, abrigos para doentes de AIDS, numa época em que ninguém queria tocar nesses doentes. Em 1979, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. No discurso, ela não falou de si. Falou do aborto como a maior ameaça à paz mundial. Disse: se uma mãe pode matar o próprio filho, o que impede que eu mate você ou você me mate? Nada. Naquela época, isso foi corajoso. Hoje é ainda mais. E quando o Comitê do Nobel preparou um banquete luxuoso para ela, sabe o que Teresa fez?
Disse não, recusou a festa e pediu que o dinheiro do banquete, quase $200.000, o equivalente a $800.000 hoje, fosse doado aos pobres de Calcutá. E não parou por aí. O prêmio em dinheiro ela também doou. Tudo, integralmente. Enquanto o mundo queria celebrá-la com champanhe e tapete vermelho, ela pensou: esse dinheiro pode alimentar milhares. Isso é coerência. Isso é santidade vivida, não apenas pregada. I personally am most unworthy, but I brought a girl child from the street, and I could see in the face of the child that the child was hungry. God knows how many days that not eaten. So I gave her a piece of bread, and the little one started eating the bread crumb by crumb. And I said to the child, eat the bread. Eat the bread. And she looked at me and said, I'm afraid to eat the bread because I'm afraid when it is finished, I will be hungry again. This is a reality. Maybe we are not hungry for a piece of bread, but maybe there is somebody there in the family who is unwanted, unloved, uncared, forgotten. There is love. Love begins at home. And love to be true has to hurt. And this is what I bring before you. To love one another with great love. E em 1982, no meio de uma guerra, ela fez algo que exércitos e diplomatas não conseguiram. Era a invasão israelense ao Líbano. Beirute estava destruída. Bombas, tiroteios, caos total. E no meio daquele inferno, havia um hospital com 37 crianças doentes e deficientes, presas na linha de frente. Ninguém conseguia resgatá-las. Madre Teresa foi informada da situação. E sabe o que ela disse? Eu vou buscá-las. Ela viajou até Beirute e, através da sua influência moral, conseguiu negociar um cessar-fogo temporário entre israelenses e palestinos. Uma freira de 72 anos, com 1,52 m de altura, cruzou a zona de guerra, entrou no hospital e resgatou pessoalmente as 37 crianças. Por que ela conseguiu? Porque não tinha medo de morrer. E porque todos, de todos os lados, sabiam que ela era incorruptível. Às vezes, a força mais poderosa do mundo não é um exército. É uma alma que não tem nada a perder, porque já entregou tudo a Deus. Teresa conheceu papas, presidentes, reis e rainhas, mas nunca mudou. Continuou pequena. Continuou usando aquele mesmo sari branco. Continuou lavando feridas de leprosos. Perguntaram a ela uma vez: como você aguenta fazer isso todo dia? Ela respondeu: eu vejo Jesus em cada um deles, Jesus em disfarces angustiantes. Isso, meu amigo, é o Evangelho em carne e osso. E se eu te contar que essa mulher, que trabalhava 18 horas por dia cuidando de moribundos, ainda encontrava tempo para escrever 400 bilhetes à mão? Ah, e tem um detalhe que eu preciso te contar antes de encerrar. O padre Rosário Strócio, um salesiano que foi muito próximo de Teresa, revelou algo impressionante. Certa vez, Teresa enviou mais de 400 cartas para padres ao redor do mundo pedindo orações. Até aí, parece normal. Só que cada carta tinha um bilhete manuscrito, personalizado, escrito por ela mesma, um por um. Essa mulher acordava às 4 da manhã, passava o dia inteiro cuidando de gente que ninguém queria tocar. E ainda assim, encontrava tempo para escrever 400 bilhetes à mão. Para Teresa, ninguém era mais um. Cada pessoa importava. Cada alma tinha valor. E talvez seja isso que falte no mundo de hoje. Tratar as pessoas como pessoas, não como números.
No funeral dela, a Índia, um país de maioria hindu, parou. E o milagre maior não foi nenhuma cura. Foi outra coisa. Em 5 de setembro de 1997, Teresa de Calcutá partiu para a casa do pai. Tinha 87 anos. O funeral dela foi assistido por milhões de pessoas. Chefes de Estado do mundo todo compareceram. A Índia, um país de maioria hindu, deu a ela um funeral de Estado. Em 2016, o Papa Francisco a canonizou oficialmente como Santa Teresa de Calcutá. Mas sabe o que eu acho? O milagre maior não foram as curas que ela intercedeu do céu. O milagre foi a vida dela. Uma vida de fé sem ver, de amor sem sentir, de perseverança sem consolo. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Você não precisa sentir Deus para seguir Deus. Você não precisa de êxtases, de visões, de emoções fortes. Às vezes, a fé mais poderosa é aquela que diz: eu não sinto nada, mas eu escolho acreditar. Eu escolho servir. Eu escolho amar. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós, por todos que estão na escuridão, por todos que duvidam, por todos que querem amar mais e não sabem como. Se esse vídeo tocou você, deixa seu like. Isso ajuda o canal a levar a fé católica para mais pessoas. Inscreva-se no Eclésia Perennis e ativa o sininho, porque aqui a gente conta as histórias que atravessam os séculos para a vida que você vive hoje. Comenta aqui embaixo, qual ensinamento de Teresa mais te marcou? Eu quero ler cada comentário. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, manda esse vídeo. Pode ser o que essa pessoa precisava hoje? Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família. A fé que atravessa os séculos, para a vida que você vive hoje.